Milagre faz parte do cristianismo? Você acredita que isso foi um milagre? Porque não falta quem duvide. Está cheio de gente que duvida demais até deste milagre e argumenta. Se encontra até vídeos defendendo ideias contra que não é milagre, coisa nenhuma. Como não são milagres muitos os outros narrados pela Escritura. Não falta quem não acredita em milagre. Por outro lado, há gente que só acredita em milagre. E como é que faz isso? Ai, ai. Os milagres, eles são aqui, aconteceram, ok, eu entendo que eles aconteceram aqui, mas, não, hoje não tem mais, não há mais milagres hoje. Ou, os milagres que aconteceram aqui continuam a acontecer, são iguais, nunca parou. Só pela introdução, você já percebe que é um assunto extremamente polêmico, mas nós não podemos nos furtar da opinião, do entendimento que temos acerca dos milagres. E se Deus abençoar ao longo dessa exposição, vamos pensando neles e procurando dar as respostas possíveis ao texto, do texto, às nossas vidas. Primeira coisa que é importante a gente pensar, lendo aqui João capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12. O evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, ele mostra Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelando-se a círculos cada vez mais crescentes. Começou seu ministério público. E então, os passos de Jesus, no Evangelho de João, primeiramente, são mostrados assim. A glória do Filho na criação. Note que João diz, no princípio era o Verbo. Então, João já diz que quando o mundo foi criado, o Verbo estava lá. Jesus está ali. O mesmo João mostra Jesus se revelando a círculos maiores, a começar por João Batista. No comecinho do Evangelho de João, também está escrito, houve um homem chamado João, que testemunhou de Jesus assim, assim e assim. Testificou a respeito dele. Logo depois de João, Jesus se manifestou aos seus discípulos. Pregamos no domingo passado. Jesus vai até o Mar da Galileia. Há 4 ali. E ele se revela um círculo um pouquinho maior, então. Isso tudo narrado por João. Bom, mas continuando e passando à frente até de onde estamos estudando, há um determinado momento que Jesus entra no templo e purifica o templo. Porque entende que o espaço dos gentios, os gentios são os não-judeus que vinham até Jerusalém e adoravam também, estava sendo ocupado por gente que mercadejava lá. E então Jesus expulsa aquela gente toda e a sua fama vai crescendo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, então Jesus está falando com um homem do mais alto escalão dos seus tempos. E tu pode ter certeza, por onde Nicodemos andaria, de alguma forma, ele comunicaria o seu encontro com Jesus. Quando João Batista é morto, então a Bíblia diz que Jesus vai para a Judéia. E ali pregava por todos os locais. Jesus vai se revelando a círculos crescentes constantemente. É também de João que nós temos o relato que ele se revela aos samaritanos. Ele fala com a mulher no poço, fala da água da vida, fala que se ela provasse daquela água, ela não sentiria mais sede, ela não entende. Mas quando ele começa a falar da vida dela, ela diz, só pode ser um profeta, só pode ser alguém de Deus. Deixa o cântaro vazio, com água espiritual em si, entra em Sicar, chama os moradores de Sicar, eles vêm numa multidão. Jesus revelando-se a círculos crescentes. E ainda há espaço no comecinho ainda do Evangelho de João, antes do capítulo 5, para ele curar o filho de um oficial, do oficial do rei.
E isso também era uma maneira de Cristo ser revelado a círculos cada vez maiores. Este aqui que nós estamos estudando hoje foi o primeiro dos sinais de Cristo. Mas como entender este evento? Este evento é histórico ou é alegórico? Ele é um fato ou ele é uma parábola? Parece que o evento em si tem marcas de historicidade, porque há pormenores no texto que não estão contidos quando uma parábola é contada. Parece história mesmo. Parece que aconteceu mesmo. Parece que 3 dias depois dele chamar alguns dos discípulos, dentre eles Natanael, ele foi convidado para essa festa. E ele entrou nessa festa. E faltou vinho nessa festa. E precisava, de alguma maneira, ser reparado aquilo que tinha acontecido. E ele, então, interveio. Há um pedido de intervenção aqui. E este pedido é feito pela sua mãe. Eu não vou entrar nos pormenores disso, porque de vez em quando eu ouço evangélicos fazendo defesas, dizendo até que Jesus teria sido grosseiro com sua mãe, quando ele diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas parece que os textos originais não dão margem a isso. Parece que Jesus só se recusou, assim, numa forma de falar com a sua mãe, como que dizendo a ela: mãe, nossa relação mudou, está mudando para algo maior. Já não é mais a relação mãe e filho. É a relação, o início da revelação, o processo revelacional está em curso, mãe. Claro que isso não está explicado detalhadamente, mas não consigo imaginar que Jesus foi grosseiro com a sua mãe aqui. Como que para com isso combater aquilo que é uma heresia, o dogma da Assunção de Maria. Ok, não há mesmo. Maria é uma mulher amada pelo seu filho e amada por nós. Não mediadora, não santa e sem pecados. Mas não precisamos, por conta disso, encontrar no texto ações depreciativas para com ela. Por isso, não me parece que houve aqui algum desprezo. Houve um pedido de intervenção, ao qual Jesus, você pode até achar, ok, no diálogo dele com ela, mas ele atende. Ao final, ele faz aquilo que precisava ser feito. Claro que não por ordem dela, porque precisava ser feito. Mas ele vai e então intervém. E como é que Jesus intervém? Jesus pede que providenciem talhas, não cântaros de vinho. O vinho era servido em recipientes menores. Talvez, sim, mostrando algo para todos os presentes no casamento de Caná da Galileia. Ele usa recipientes maiores, que são as talhas, que cabem bastante água. Talvez mostrando um simbolismo acerca de práticas judaizantes esgotadas. A lei, a água era considerada um elemento de purificação para tudo. As talhas de água ficavam na entrada das casas. Para tudo se purificava naquelas talhas. Ele manda encher aquilo até em cima, como que assim, não cabe mais nada. E a partir daí, então, muda a essência da água. Estudiosos entendem, eu acho que faz sentido, que possivelmente ele esteja fazendo isso, mostrando que as práticas judaizantes de purificação passaram. Porque ele agora é a vida. Não é só um ato de purificação. Porque se a água purifica, se o símbolo da água é o da purificação, o símbolo do vinho é o da vida. É um símbolo imensamente profundo e que acompanha a Escritura em muitos lugares. Talvez seja essa a chave para o entendimento espiritual desta passagem. A água que servia para a purificação, que a lei e os costumes judaicos
exigiam, até aqui, representava toda a antiga ordem do cerimonial judaico, que Cristo haveria de substituir por algo novo. Talvez a intervenção, o milagre, não era para espanto, não era só para solucionar o problema, mas para comunicar alguma coisa que ficaria marcado para sempre na história do cristianismo. Agora veja como foi a constatação deste prodígio, então. É interessante notar que nem sempre os sinais são vistos por todos. O chefe de serviço não atribuiu a Jesus o milagre. Pensou que foi o noivo. Vemos assim que o foco de Jesus não era a multidão, não era ser adorado, ovacionado pela multidão. Muitos fizeram parte da festa de casamento de Caná, na Galileia, e morreram pensando que foi o noivo que guardou o vinho até o final. Então por que esse milagre? Por que o milagre no casamento de Caná, na Galileia? O texto nos ajuda dizendo: o foco de Jesus eram os seus discípulos. Eles viram e creram. Eles tinham começado a andar com Jesus. Eles precisavam ver quem era o Senhor. A revelação, o curso da revelação, estava na direção dos discípulos. Por isso, este milagre tem um foco sim, os seus discípulos. Este milagre, meus irmãos, ele foi o que nós chamamos de um apressamento do estado natural. A água naturalmente se transforma em vinho na videira. Ela está na terra, sobe pela planta, pela videira, vai até onde as uvas começam a brotar, e então aquela água, no tempo certo, é transformada em vinho. Jesus apressou este processo a níveis de difícil compreensão, é verdade. A ideia deste milagre é mais ou menos isso. Jesus revogou o estado natural das coisas, apressou o estado natural das coisas, porque ele dava início a um tempo em que seria considerado de Deus. Só por Deus coisas assim poderiam acontecer. E os discípulos precisavam saber, isso é de Deus. Isso aconteceu por Deus. Como foi a admiração final? Aí já mais para o final do texto, já lá para o versículo 11. O propósito do milagre é sempre revelar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quais os resultados obtidos por este milagre? Em Maria, confiança. Ela viu algo acontecer. Nos criados, obediência. Encham as talhas. Nos discípulos, fé. Este foi um evento em que a glória de Cristo foi percebida pelos discípulos. Eles passam a crer. Sabe quem é esse grupo que passa a crer? Este grupo constitui a primeira comunidade da nova aliança. Então não dá para dizer que a primeira comunidade da nova aliança não tenha sido fundamentada em cima de algo sobrenatural, o milagre. Mas aí de novo eu faço a pergunta, então toda comunidade fundamentada em cima da nova aliança, que é Cristo, os milagres precisam acompanhar? Você tem dúvidas sobre isso? Qual o espaço para milagres na sua vida? Qual a necessidade de milagres na sua vida? Ainda vou definir um pouco acerca de milagres. O termo sinais, usado aqui, que entendemos por milagre, a palavra grega semeion, significa uma marca, um símbolo, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido, um prodígio, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Isso é um milagre. João usa a palavra sinal, marca ou prodígio no seu evangelho. É um termo diferente da palavra dynamis, por exemplo, que significa poder, diferente da palavra ergon, que representa esforço, trabalho, possivelmente porque
o propósito dos sinais era revelar que Deus estava em ação. Revelar que Ele tinha enviado o seu Filho com poder para apressar estados naturais, para mudar cursos comuns da história. E por isso o Senhor Jesus principia o seu ministério assim, com este evento miraculoso mesmo para nós. Nós entendemos que foi realmente um milagre, um ato sobrenatural. Só precisamos pensar se ele tem que acontecer hoje e se ele precisa continuar a acontecer na nossa vida. Os milagres evidenciados pelos sinais traziam consigo a certeza da presença de Deus através de Jesus Cristo. Quando Jesus disse em determinado momento: meus filhos, quem vê ao Pai vê a mim, eu e o Pai somos um, é porque o povo sabia quem era Deus, mas ainda caminhava no conhecimento de quem era Cristo. Então, quando ele linka a sua pessoa à pessoa de Deus, é porque a igreja nascente precisava entender que o poder que havia no Pai, havia nele. A revelação, ela é necessária neste momento. O cristianismo foi fundamentado, sim, em cima de um poder absoluto. E a maneira como Jesus vai desenvolvendo essa linha em João é bem interessante, porque são aproximadamente 7 grandes sinais no Evangelho de João. Desde o batismo, Jesus demonstrou aos seus discípulos que eles veriam os céus abertos. Os milagres de Jesus sempre apontaram para o seu caráter, e a ideia era demonstrar que nele estava o poder sobre as enfermidades, sobre as dificuldades e sobre a própria morte. Isso é a definição do milagre, que é o primeiro em João, mas ainda tem 6 pela frente. Qual o propósito desses milagres? Um sinal, meus irmãos, precisa sempre apontar para alguma coisa. E este milagre aqui, o texto grego diz que é um sinal. Nós lemos aqui, foi um sinal. E nunca para si mesmo. Então este milagre, ele não é para ser admirado. Meu Deus, que milagre maravilhoso! A exposição da palavra de Deus, aqui em João 2, 1 a 12, eu tenho que tomar cuidado, mas eu preciso dizer isso. O foco não é o milagre. A ênfase do texto não é o milagre, mas aconteceu o milagre. Eu sei que fica na sua mente o milagre, a transformação da água em vinho. Mas o milagre em si é um sinal. O milagre é uma placa que aponta para alguém. Você não anda na rua, vê uma placa e se encanta com a placa e fica parado na frente da placa. Você olha para onde aquela placa está te mandando ir. É mais importante o sinal ou para onde a placa está mandando ir? Bom, esse é o conceito de milagres em João, de sinais em João. Aqui, este grande e maravilhoso milagre está, sim, apontando para algo muito maior do que o próprio milagre. Está apontando para Jesus como o Filho. O milagre tinha um efeito didático. Discípulos precisavam crer. Por isso, meus irmãos, quando a gente fala de milagre, a gente tem que entender propósitos. Quais são os propósitos dos milagres? Quais foram os propósitos dos milagres em todos os tempos? Deixa eu dizer rapidamente, há 3 tempos distintos de grandes milagres que a Escritura nos mostra. O primeiro grande momento dos milagres é o tempo de Moisés. No tempo de Moisés, muitos milagres aconteceram. Moisés faz o Mar Vermelho parar. Moisés impetra as pragas no Egito e mágico nenhum conseguiu fazer nada semelhante ao que Moisés tinha feito com a sua vara, com o seu cajado. As pragas, o mar, o toque da vara na rocha e sai a água. Irmãos, o maná que descia do céu, é maravilhoso o tempo de Moisés. Muitos milagres, mas um detalhe, neste tempo
nós temos uma das grandes porções das Escrituras, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos neste tempo. Os milagres estão relatados na Escritura. Todos. Os que precisávamos saber, todos estão ali. É um dos tempos. Tempo de Moisés. Um outro tempo de uma incidência enorme de milagres é no tempo dos profetas. Principalmente Eliseu e Elias. Muitíssimos milagres, irmãos. Coisas impressionantes aconteceram nos tempos de Eliseu e de Elias. Irmãos, exércitos desceram do céu para lutar pelo povo de Deus nos tempos de Eliseu. Há um momento em que o profeta olha para... Ele acha as coisas estão muito ruins. Eles parecem que vão morrer. Os inimigos são muitos. Você não tem ideia do que era ter Jezabel por inimiga. Havia prazer em Jezabel para matar. Em Acabe para matar. Bom, eles estavam indefesos. E há um momento que parece que eles vão ser mortos, destruídos. E então o auxiliar do profeta diz, estamos perdidos. Mas o profeta diz, meu filho Geazi, se tu tivesse olhos para ver as milícias, os cavalos de fogo, se tu tivesse olhos para ver. Irmãos, é muito comum a incidência de milagres incríveis. Nos tempos de Davi, por exemplo, a Bíblia diz que Davi enfrentou muitas guerras, era a expansão do reino de Deus na terra, mas os exércitos eram muito poderosos e havia momento em que não havia salvação mais para Davi. Num deles, a Escritura diz que a floresta engoliu centenas, milhares de inimigos de Davi. A floresta engoliu. Você não imagina como é isso. Então esse é o segundo tempo. O primeiro tempo é o tempo de Moisés e o Pentateuco foi escrito. O segundo tempo de uma enorme incidência de milagres é no tempo dos profetas. Sabe o que aconteceu? Está tudo registrado. E nós temos todo o período histórico do Antigo Testamento, que vai até Malaquias. Você vai entender por que milagres dos tempos. E aí vem o tempo de Jesus. E novamente milagres. Nunca aconteceu tanto milagre como no tempo de Jesus. Aconteceram mesmo, era comum mesmo. Por quê? Exatamente porque nesta terceira parte, nesse terceiro grande período da história, no tempo de Jesus e dos apóstolos, o resto da Bíblia foi escrita. Meu irmão, se eu pudesse dar numa definição simples para ti, por que milagres na história? Eu não poderia fugir desse entendimento, para que a Escritura fosse feita. Os milagres nos 3 maiores tempos da história culminaram com a Escritura sendo redigida e colocada aqui, na nossa mão. Milagres são necessários hoje? É necessário milagre, meu irmão? Nós somos necessitados dos milagres? Eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Talvez tenha ouvido. Mas talvez não tenha ouvido dessa maneira que eu vou dizer. Milagres são necessários, sim, quando faltam as Escrituras. Milagres são muito necessários, sim, para evidenciar, entender o poder de Deus, para valorizar mais Deus. São necessários, sim, quando faltam as Escrituras na vida da pessoa. Eles são muito necessários, sim. Se não, não. Pastor, o senhor acha então que não tem que ter milagre? Não, irmãos. Eu gostaria que tivesse milagre o tempo inteiro. Eu gostaria que se tu tivesse uma dor de cabeça, acontecesse um milagre e fosse curado. Tivesse uma doença, acontecesse um milagre e fosse curado. Eu gosto de você, quero ver você bem. Nós não oramos, não intercedemos pelos irmãos que estão em necessidades. Oramos agora aqui, agora há pouco. O fato, irmãos, é que Deus parece não operar assim.
nos 3 tempos macros da história, em que os maiores milagres aconteceram, a Bíblia foi feita. Fechou o período revelacional. Deus não precisa mais do expediente do milagre para ser revelado, irmãos. A palavra o revela. Está tudo de Deus aqui. E se você absorve as Escrituras, você é a Escritura viva. Por isso, a minha convicção, milagres são necessários quando o povo não conhece a Deus pelas Escrituras. Aí precisa haver fenômeno, aí precisa ter arrepio na espinha, aí precisa ter a esperança de algum fenômeno acontecendo, e aí precisa lidar com o milagre como as pessoas lidam com a loteria. Um dia eu acerto, um dia eu recebo, eu estou à espera de um. Irmãos, eu não sei, sinceramente, se é lúcido da nossa parte, vivermos à espera de milagres como se eles fossem a necessidade maior para que pudéssemos viver. Quando já passamos o período revelacional, Deus foi revelado, está aqui. Quando já passamos pelo período da inspiração, os autores foram inspirados para escrever. Eles escreveram tudo o que Deus queria. Irmãos, se vocês folharem a Bíblia, vocês vão ver quantas letras tem aqui. 1.600 anos. Aproximadamente 40 autores. Todos apontando para Cristo como mediador. Todos apontando para a redenção de uma humanidade caída. Todos os autores, sem contradição alguma, mostrando que Deus é soberano, que Deus é o Senhor, que rege e sustém os astros na amplidão, como cantamos, mas mora no teu coraçãozinho. Nós temos tudo, meus irmãos. A Bíblia supera o período revelacional. Pastor, parece que o senhor não gosta de milagre? Gosto, irmãos, gosto sim. Eu só não os vejo assim como uma coisa tão comum. Vou dizer por quê. Parece que os tempos mudaram de tal maneira que Deus deu a sua palavra a supremacia para falar dele. Irmãos, eu não duvido que possam acontecer milagres, viu? Não duvido não. De jeito nenhum. Não sou louco, irmãos. Eu não duvido. Eu só entendo que eles precisam ser olhados de maneira cuidadosa. Milagres continuam a acontecer hoje? Então eu diria sim e não. Depende do que nós entendemos por milagre. Se nós entendermos por milagre um Deus ativo no mundo, influenciando a vida das pessoas, então sim, milagres acontecem hoje. Se nós entendemos por milagre Deus ouvindo e atendendo às orações, de acordo com a sua soberana vontade, curando pessoas que Ele quer curar, não por dom nosso, porque nós não somos proprietários de dons, porque se nós fôssemos proprietários de dons, nós registraríamos o dom, e ele seria a nossa função principal. O dom é de Deus, Ele usa quem Ele quiser. Se nós entendermos que Deus continua operando de acordo com a sua soberana vontade, então sim, ainda podem acontecer milagres, se o Senhor quiser. Sabem por quê, meus irmãos, que podem acontecer milagres? Porque Deus não é um Deus ausente e estático. Deus não é uma imagem na parede. Deus não é uma força. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, a conversar com Ele, a colocar nosso coração diante dEle. Deus não é distante, Deus é presente. E por ser Deus presente, Ele é relacional conosco. Em Cristo, claro, porque não nos relacionaríamos com Deus sem a intermediação de Cristo. Mas em Cristo, nós nos relacionamos com Deus. Nós o chamamos de Pai. Meu Senhor, nós o chamamos de Pai. Tu chama de Pai alguém que tu não conhece?
Chama de pai alguém que tu não tem a relação com ele? Claro que não. Então, milagres podem acontecer de acordo com a providência de Deus? Podem. Bom, mas os milagres acontecem hoje como nos tempos bíblicos? Tem que ter milagre hoje como nos tempos bíblicos? Não. Não. Vou apontar 3 evidências para justificar que não. Que Deus não opera com milagres mais, como nos tempos bíblicos. A primeira evidência é teológica mesmo. A revelação foi concluída. Deus não precisa mais de sinais que apontem para Ele, principalmente no meio da igreja, que é onde a maior parte dos sinais são celebrados. A maior parte dos milagres são celebrados. Onde a mídia mostra milagre atrás de milagre, principalmente no meio da igreja. Sabem por quê, irmãos? Porque na maioria das vezes que os milagres aconteceram, eles aconteceram para os descrentes crerem. Os descrentes viam naquele sinal Deus. Mas há crentes, há cristãos, salvos pelo poder de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, protegidos e guardados pelo poder maravilhoso do Senhor. Sinceramente, nós, este povo, não precisamos mais dos sinais, meus irmãos. Ok, precisamos da cura às vezes. Oramos pela cura, queremos passar por dificuldades. Ok, tudo isso é... Agora, viver à custa ou à espera de milagres parece não ser um expediente usado por Deus no meio do seu povo. E por quê, meus irmãos? Porque o povo do Senhor tem o que quem não é do Senhor não tem. Isso aqui, ó. Eu até sou mais complacente com a ideia dos sinais para quem não é crente. Não tem a Bíblia. E talvez os sinais poderiam ajudar alguma coisa para apontar o caminho. Mas crentes têm a Bíblia. Por isso, é uma incongruência ver uma igreja o tempo inteiro esperando o extraordinário de Deus. Irmão, sinceramente, para que é isso? Isso vai nos ajudar a falar que Deus é melhor? Isso vai nos ajudar a dizer que Deus é poderoso? Meus irmãos, para que nós precisamos de milagre, se o milagre somos nós mesmos? Meus irmãos, o maior milagre somos eu e você, viver. Mortos nos nossos delitos e pecados, chafurdávamos na lama da perdição, com conta alta para pagar, com vida para pagar, sem conseguir respirar, porque mortos estávamos lá, no sopro da vida, e naquele momento, batizado pelo Espírito Santo, eu e você vivemos. Meus irmãos, o maior milagre somos nós. Por isso é que eu caminho nessa direção. Os milagres bíblicos, da forma como eles foram desenvolvidos, operados por Moisés e por alguns outros que estavam próximos de Moisés, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, depois que a Bíblia foi completada, ela é superior aos milagres. Eu entendo que é muito necessário o milagre para quem não fez necessário a Bíblia. Aí vai precisar, vai esperar, vai aguardar a contemplação. Mas aos crentes que têm a Bíblia é superior aos milagres. Nós vemos isso, irmãos, de alguma maneira, já caminhando para o fim. A primeira evidência é teológica, a revelação está concluída. Necessidade para Deus ser revelado, não há mais. A segunda evidência é factual.
Irmãos, milagres que nós temos visto, o que nós temos visto falar de milagre, eu arriscaria uma coisa com muito cuidado e temor diante de Deus. A maioria do que temos visto não é milagre. A maioria do que temos visto é o seguinte: nós não temos coragem para contestar, para desmascarar. E como ninguém tem condição também de comprovar, fica o dito pelo não dito. Nós ficamos vendo operações de milagres tão esquisitas, ministérios sendo erguidos de maneira miraculosa pelos milagres. Tão esquisito, irmãos. Irmãos, a maioria do que nós vemos ser chamado de milagre, eu não quero pecar contra o Senhor, que tudo pode, viu? Mas a maioria parece ser ilusão. Às vezes até ingênua, mas ilusão. Factualmente falando, parece não estar diante dos nossos olhos. Ressuscitados, parece que não. Nós ouvimos falar de curas. Eu quero ter cuidado para respeitar ao Senhor. Aqueles que charlateiam a fé, eu não me sinto na obrigação de respeitar. Mas ao Senhor, que tudo pode, na sua soberania, eu quero temer. Mas ainda assim, a minha consciência não me deixa em paz. A maioria do que eu tenho visto nos dias atuais é ilusão. É ilusão para a gente ganhar dinheiro a troco da ingenuidade das pessoas. É ilusão. Em cima de uma plataforma humana. A plataforma humana, ela existe em todas as esferas. Obsessão por vencer. Curiosidade pelo inusitado. A plataforma humana existe, nós já estudamos isso aqui em Escola Bíblica Dominical. Ser feliz. Isso é plataforma humana. Todos querem isso. Quando homens líderes, entre aspas, se inserem nessa plataforma humana e começam a apontar possibilidades, multidões seguem. Boa parte do que eu tenho visto de milagres nos nossos dias tem arrastado multidões para o nada, meus irmãos. Para ficarem mais pobres, isso sim. Enquanto aqueles que se dizem, então, os portadores destes poderes, cada vez mais ricos, infelizmente. Factualmente falando, nós encontramos anúncios de milagres no Espiritismo. Nós ouvimos anúncios de milagres em tantas coisas. Eu nem vou entrar nesse ponto, mas eu digo que, irmãos, não há fatos que comprovem. E uma última ideia é a evidência bíblica. E essa evidência, ela é curiosa, mas ela vai te ajudar a entender. Meus irmãos, depois que a revelação cessou, foi completa, a revelação, a inspiração foram completadas, Deus nos deu a iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras. Então as Escrituras ocuparam um lugar enorme na vida do cristianismo. O centro é Cristo e entre as 5 bases da reforma, uma é a Escritura. Só a Escritura. Note que há momentos que os milagres na Bíblia mesmo vão diminuindo. Na Bíblia. Não foi durante todo o período bíblico, até o ano de 90 que os milagres aconteceram. Você não precisa abrir, eu cito para você, confie no que eu estou falando. Em Atos 19. Atos 19, com a capa, Paulo curava as pessoas. A sua roupa fazia pessoas serem curadas, ressuscitadas. O próprio Paulo ressuscita uma pessoa que está ouvindo a sua pregação, e eu acho que ela é muito longa, e o abençoadinho cai do 2º andar e morre. Paulo ressuscita. Mas há um detalhe bem importante. 2 detalhes. O primeiro é de Paulo com Timóteo. Não é curioso, meus irmãos, que Timóteo, quando estava doente, Paulo não conseguiu curá-lo? Você acha que Paulo não queria curar Timóteo? Mas ele diz a Timóteo, não beba somente água,
uses do vinho para o teu estômago, para as tuas dores, para curar a tua enfermidade. Com Timóteo. Mas talvez pensar, mas só falou isso uma vez? Não, tem outro momento. Na carta de Timóteo também. Há um outro amigo de Paulo chamado Trófimo. Sabe o que Paulo diz de Trófimo? Falando a Timóteo. Timóteo, cuida de Trófimo. Eu o deixei doente em Mileto. Não é eu soube que Trófimo estava doente. Eu o deixei doente em Mileto. Irmãos, Paulo perdeu o poder? É isso? Paulo se desviou? É isso? Não, irmãos. Acontece que o próprio Paulo entendeu que o tempo dos milagres estava passando. O próprio Paulo não consegue resolver o seu problema. Aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz, com essa maneira, orei 3 vezes ao Senhor, clamei ao Senhor, tira esse espinho de mim. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Irmãos, não é difícil de entender. Os milagres foram necessários, principalmente nesses 3 grandes momentos. Os homens precisavam, com a sua pregação, testificar o poder de Deus. Nestes tempos, os milagres revelavam realmente a Deus. Era necessário, meus irmãos. Era um pequeno grupo. No começo eram 4 ou 5 pessoas, depois 60 pessoas, depois 120 pessoas. Era necessário. Hoje é pela sua palavra. Pastor, o senhor está fechando a porta para a possibilidade de milagres? Não, meus irmãos, eu não sou louco. Eu acho que é possível que haja milagres, sim. Mas eu afirmaria com todas as letras, como nos tempos bíblicos, não. Como nos tempos dos profetas, não. E como no tempo de Moisés, não. Por quê, reverendo? Porque não precisa. Porque a Bíblia é maior que os milagres, irmãos. Porque a palavra de Deus é mais completa do que o testemunho de um homem. Porque a palavra de Deus é o tudo que nós temos para nos guiar. É por isso que eu li no começo do texto. Toda a Escritura é inspirada. Na carta de Paulo a Timóteo. Por isso que eu li lá. Ela corrige, ela ensina, ela admoesta, ela mostra quem Deus é. Sinceramente. Sinceramente. Milagre é necessário para quem não considera a Bíblia a sua maior necessidade. Eu sei, eu respeito os fatos. Nós moramos no Brasil e brasileiro não gosta muito de ler. Eu sei, eu respeito. Talvez nem eu goste muito de ler, ok? Se você for para a Europa, principalmente para os Países Baixos, você vai perceber na casa das pessoas uma pequena biblioteca. E essa biblioteca é de livros teológicos, de livros que falam de Deus. Há um espaço preponderante sempre na casa para que uma bela biblioteca esteja lá. Eu sei, no Brasil a gente não vê isso. Eu entendo, a nossa colonização foi de um jeito que foi dito a nós, não precisam ler. Eu sei. Eu sei também que os governos cooperaram com isso, tirando das nossas salas de aula uma disciplina fundamental chamada filosofia. Eu sei. E por conta disso, os estudantes não gostam de filosofia, e por consequência a isso, os estudantes não aprendem a pensar. Tem dificuldade de entender o que é uma tese, tem dificuldade de entender o que é uma antítese, tem dificuldade de entender o que é uma síntese. E só lá nos meios acadêmicos que vai se começar a pensar nessas coisas. Eu sei, eu entendo. Obviamente, eu compreendo que uma nação avessa às letras também vai ser avessa à Bíblia. Eu entendo. Mas permita a minha dor, a minha angústia, a minha tristeza, permita
O grito da alma que diz: crente, você não pode ficar sem a Bíblia. Cristão, você não pode ser dirigido por qualquer outra coisa que não seja a Bíblia. Cristão, não perca tempo lendo jornais e revistas e entrando horas e horas na internet. Se ainda não compreendeu, não entendeu, não foi ministrado, não foi ensinado no caminho das Escrituras, pelo amor de Deus, pela sua vida, que tão importante é para o Senhor. Irmãos, é inadmissível para nós um analfabetismo bíblico, herdeiros da reforma protestante do século XVI. Irmãos, a reforma foi fundamentada no sangue de mártires. Se tu fores para a história, tu vai descobrir a história de Savonarola, 1300 e pouco, morto. Você vai descobrir a história de Wycliffe, morto. Um na fogueira, outro na forca, porque disseram que nós tínhamos de ser dirigidos pelas Escrituras. A reforma protestante do século XVI colocou a Bíblia de novo na mão do povo, para dizer: viva por isso, pelo amor de Deus, viva por isso. Parece que a Europa entendeu mais, irmãos. Eu acho que nós ainda estamos caminhando lentamente nesse entendimento. Mas é uma pena, meus irmãos. É uma pena, porque se a Bíblia não for a nossa regra de fé e prática, se a Bíblia não for assimilada como quem come um alimento, se a Bíblia não for absorvida como quem entende a necessidade dela, vamos precisar de milagres. Vamos viver à custa dos milagres. Vamos viver nos encantando com os milagres e muitas vezes achando que são verdades, mentiras. Bom, eu também entendo que os tempos são de política correta, politicamente correta. Não falemos de ninguém, cada um faz o que quer. Ok, eu entendo. Mas eu continuo a dizer, os milagres são necessários sim, para quem ainda não fez da Bíblia a prioridade da sua vida. Sabe o que eu temo? Uma frustração. Lá no final, as evidências teológicas continuam sendo as evidências teológicas. A revelação encerrou. Lá no final, as evidências factuais continuam sendo as evidências factuais. Você praticamente não vai ver isso acontecer. Lá no final, a evidência bíblica continua a ser a maior. A Bíblia é maior do que os milagres. Pastor, mas a Bíblia é uma coisa tão simples, é um livro. Eu até tenho algumas dúvidas acerca dela. Eu também tenho, irmãos. Eu também tenho. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a garantia do Espírito Santo iluminar as nossas mentes, até para quando termos, em meio às nossas dúvidas, clamarmos ao Senhor: Senhor, eu não entendo essa passagem, me ajuda a entender isso, me ajuda a mostrar o que isso tem de importância para a minha vida. Até para os que não entendem tem solução. Agora, para os que vivem à espera de um milagre, talvez não haja solução. Meus irmãos, se somos discípulos de Jesus, um profundo milagre já aconteceu dentro de nós. A cada dia nós devemos experimentar o milagre da alegria da presença de Jesus em nossas vidas, isso sim. O maior dos sinais está em nós, uma marca indelével, eterna, um selo de propriedade. Contudo, Deus precisa mostrar ainda através dos milagres que Ele é confiável e presente? Eu quero concluir com uma ideia que já foi exposta aqui no púlpito da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E a ideia é a seguinte: só é de Deus se tiver milagre? E a resposta é um redondo, enorme, garrafal: não. Só é de Deus se o extraordinário acontece? E um enorme, com neon? Não. Irmãos, Deus opera muito mais pelos seus caminhos ordinários do que pelo caminho extraordinário.
Deus opera no dia a dia, na manutenção das coisas, com o seu poder. Deus entra com toda a sua providência nos meios ordinários. Deus só se usa dos meios extraordinários para a sua glória, quando Ele julga ser importante para o seu louvor, para a sua glória. Milagres que evidenciam homens, que colocam homens em púlpito, são desnecessários para Deus. Deus é segundo plano. Milagres que homens se tornam ícones, não evidenciam o Deus dos milagres. Eu continuo acreditando que Deus pode fazer milagres. Eu até oro para que Ele faça. Eu só não me encanto e me iludo com a ideia que eles são necessários para aumentar a minha fé. Não precisa. Se Deus não executar nenhum milagre mais na história, não pode abalar a fé dos cristãos. Pastor, Ele não faz milagres na história? Acho que faz. Pode fazer. Vou ficar feliz quando ver o milagre. Irmãos, eu vou ficar muito feliz se um de vocês morrer e for ressuscitado. Vou ficar feliz mesmo, pode acreditar. A gente vai fazer festa, viu? Mas não tem a garantia disso, tá? Se tu morrer, provavelmente vai continuar morto. Para nós, mas vivo, definitivamente, no céu de Deus. Então, todas essas coisas, a maioria das coisas que nós temos visto, na minha opinião, à luz dos textos bíblicos, são fantasias. Não deixem se enredar por fantasias. Vivam a lucidez do cristianismo. Vivamos o cristianismo pela sua palavra, obedientes à sua palavra, agradecidos porque a palavra é o nosso alimento. Mas isso implica ler a palavra, isso implica entender a palavra, sabe? Isso implica se alimentar dela. Vou finalizar com isso. Se você deixar a palavra de lado, tu dependerá de milagre para sustentar a tua fé. Não é um bom caminho, vai te fazer mal. Agora, se for uma opção da sua vida viver pela palavra, aí é assim. Se acontecerem milagres, se você for curado por uma oração, se você orar e alguém for curado, louvado seja Deus. Você vai dar glórias a Deus, vai ficar feliz. Agora, se você orar por alguém e a pessoa morrer, você ainda vai dar glória a Deus. Está entendendo? Se você entender as Escrituras, tu não precisa dos milagres para ser mais crente. Milagres existem. Deus pode continuar a executar os seus milagres. Mas tem que levar em conta que a revelação cessou, tem que levar em conta que a inspiração foi dada, tem que levar em conta que a iluminação é o que nós temos para entender a palavra. E tem que levar em conta que a palavra é maior do que os milagres. Você pode gostar muito de milagres, goste mais da palavra. Você pode amar o sobrenatural. Você pode amar despertamentos de dons. Ok, ame mais a palavra. A palavra vai suprir a fome espiritual do cristão. Porque ela é o resultado dos milagres. Os milagres estão aqui, mas eles serviram para que ela fosse escrita. E hoje ela é tudo para mim. Por isso, eu desenvolvi aquela tese lá no início. Milagres são necessários? São, talvez sejam. Para quem não julgou a palavra a sua maior necessidade. Mas se você fizer a opção pela palavra, você sabe o que acontecerá na tua vida. E tenho certeza que serão coisas muito excelentes. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida vamos ministrar a ceia do Senhor. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou do pão, tomou do cálice, deu aos seus discípulos e disse para eles, tomem e comam. E eles participaram. E aquilo se tornou um memorial, um sinal. E a igreja, por 2000 anos, celebra a ceia do Senhor. Nós vamos orar e, em seguida, vou pedir aos presbíteros que venham à frente para que nós possamos distribuir os elementos da ceia do Senhor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós olhamos para a Tua Escritura, para o milagre em Caná da Galileia. Ficamos admirados porque não é todo dia que a gente ouve falar que água é transformada em vinho.
Aliás, Senhor, também não ouvimos outras vezes. Parece que ninguém mais conseguiu fazer isso, Senhor. O Senhor fez. Nesta vez. Dá para entender. O Senhor queria mostrar aos seus discípulos, dizer aos seus discípulos, eu venho da parte de Deus. O Senhor não se acostumou a transformar água em vinho e ficou fazendo isso. Dá para entender. É porque os milagres têm propósito. É porque havia, sim, um objetivo. E o Senhor cumpriu. Senhor, nós conseguimos entender, estudando a Tua Palavra, conseguimos entender que há períodos que muitos milagres aconteceram. E nós ficamos muito felizes com aqueles milagres, Senhor. Senhor, nós nos alegramos, nós reconhecemos o Teu poder com tudo aquilo que aconteceu. Mas, Senhor, pelos milagres que aconteceram, é o suficiente para nós crermos no Senhor hoje. E nós cremos no Senhor. Por isso, Senhor, se o Senhor quiser continuar a curar aqueles que nós estamos orando aqui, os enfermos, por meios extraordinários, Senhor, nós ficaríamos muito felizes. Nós, penso que testemunharíamos para a glória do Senhor. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser curar dessa maneira, se o Senhor quiser usar as ferramentas ordinárias para resolver os problemas das pessoas, o Senhor tem liberdade para fazer. O Senhor não vai encontrar nessa igreja um desespero pelo extraordinário. Porque essa igreja compreende que o Senhor opera pelos meios ordinários, primordialmente. E, Senhor, há tanto a agradecer por isso. Ah, Senhor, que bom poder viver este domingo com a nossa igreja, Senhor. Manhã, tarde, noite, porque o Senhor, pelos meios ordinários, nos manteve vivos e manteve fé em nós. Senhor, já pensou se o Senhor tirasse a fé de cada um de nós? Pelos meios ordinários, o Senhor nos mantém vivos. Senhor, eu quero celebrar os detalhes do Senhor e não as grandiosidades. Porque o Senhor é grande, o Senhor não precisa provar mais nada para mim, não precisa provar mais nada para ninguém aqui. Porque o Senhor não deixa de ser Deus, não fica Deus menor. O Senhor é o Deus excelso, majestoso, que se assenta no trono. O Senhor não precisa prestar contas para nós, meu Senhor. Nós não ousaríamos isso, Senhor, por temor. Então, Senhor, ajuda-nos a entender que nós somos teus filhos e que vivemos a maravilhosa experiência de estarmos dentro da tua casa, guardados, protegidos, dirigidos, orientados pela tua palavra. Palavra. É isso que nós temos. A tua palavra. Obrigado por ela, obrigado por este cânon fechado. Obrigado pelas advertências, não acrescente e nem diminua. Nem um iota, nem um tio, anátema seja. Senhor amado, que bom é ter a tua palavra e ela ser tudo aquilo que precisamos. Abençoe a vida da tua igreja, Senhor. Ajude a tua igreja a ler a tua palavra. Quando puder, nos momentos que puder, mas ajude a tua igreja a se alimentar e viver pela tua palavra. E então, Senhor, sinceramente, nós não precisaremos de mais nada, porque nós temos tudo. Temos o Senhor que nos fala pela tua palavra. Obrigado por isso, nós oramos, pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito, convença os nossos corações daquilo que for exatamente o que o Senhor quis falar a nós nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.